Olá, pessoal! Se a matemática sempre pareceu um bicho de sete cabeças, então se prepara! Hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e, o mais importante, como podemos virar esse jogo transformando o jeito que a gente aprende e ensina os números. Vamos começar com aquela pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que a matemática, cheia de símbolos e regras, às vezes parece uma língua que a gente não entende? Se essa sensação é familiar, saiba que ela é muito comum. Pois é, e se o problema não for os números em si, mas o jeito como eles são traduzidos para a gente? A grande chave talvez não seja o que se aprende, mas como se aprende. Certo, vamos para o nosso primeiro ponto, então. Para entender a raiz do problema, a gente precisa olhar de perto o porquê da matemática ser vista como um baita desafio para tanta gente. Pensa bem, o ensino tradicional muitas vezes treina a gente para uma coisa só, né? Encontrar a resposta certa. Mas o verdadeiro aprendizado, aquele que fica, acontece quando a gente entende a pergunta. É sobre enxergar o processo e não só o destino final. E essa ideia de entender o porquê leva a gente para um conceito simplesmente incrível. Agora, na nossa segunda parte, vamos começar a ver a matemática não como uma coisa só, mas como um campo que tem várias linguagens diferentes. Se liga nessa ideia poderosa aqui, a teoria dos registros de representação. O que ela diz é que qualquer conceito matemático pode ser dito de várias maneiras. A verdadeira mágica não é decorar uma fórmula, mas sim saber traduzir a mesma ideia entre um gráfico, um número e até palavras. Dá uma olhada nesse exemplo. 75% não é só um número. Pode ser uma fração, como 3/4, pode ser um número decimal, 0,75, ou pode ser a maior parte de uma pizza. São todas a mesma coisa, só que vistas de ângulos diferentes. Ser fluente em matemática é exatamente isso. Conseguir pular de uma representação para outra quase sem pensar. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Fluência em matemática não tem nada a ver com ser uma calculadora humana. Tem a ver com ser um bom comunicador que sabe usar a linguagem certa para cada tipo de problema. Ok, então se a matemática tem várias linguagens, como é que elas se conectam? É exatamente isso que a gente vai ver agora, explorando o que podemos chamar de a rede de ideias. E aqui entra a teoria dos campos conceituais, que muda tudo. Basicamente, ela mostra que nenhuma ideia matemática existe sozinha, no vácuo. Cada conceito é como um nó em uma teia imensa, conectado a dezenas de outros problemas, operações e ideias. A imagem de uma árvore do conhecimento é perfeita para isso. Não dá para simplesmente aparecer um galho novo flutuando no ar, né? Ele precisa brotar de outro galho que já existe, que por sua vez está ligado ao tronco. Tentar aprender um conceito matemático isolado é como tentar colar um galho com fita adesiva na árvore. Ele não vai se sustentar. Pensa numa coisa simples, como a adição. Ela não é só 2 mais 2 igual a 4. Ela está ligada a situações como juntar maçãs, a operações como o algoritmo da soma, a representações como o símbolo de mais e, claro, a conexões com a sua operação inversa, a subtração. É um verdadeiro ecossistema de ideias. Beleza. Então, a gente já viu duas ideias muito poderosas, a das múltiplas linguagens e a do conhecimento em rede. Mas como que isso muda o ensino na prática, no dia a dia? É o que vamos ver na nossa última sessão, Ensinando para a Compreensão. E é aqui que a mágica acontece de verdade. Quando a gente junta essas duas ideias, a de múltiplas linguagens com a de conhecimento conectado, o foco do ensino muda, assim, da água para o vinho. Deixa de ser sobre decorar fatos para se tornar uma jornada de construção de sentido. A diferença é gritante, né? A gente abandona aquele modelo focado só na resposta, num método único e na decoreba, e passa a abraçar um jeito de ensinar que valoriza o processo, as diferentes formas de representar uma ideia, as conexões entre os conceitos e, principalmente, a habilidade de resolver problemas. E os resultados são nítidos. Quando o foco passa a ser a compreensão, o engajamento dos alunos dispara, porque de repente quem aprende não é mais um espectador passivo, mas se torna um protagonista da sua própria descoberta. E no fim das contas, isso é o mais importante de tudo. O objetivo final vai muito além da matemática. O que se desenvolve aqui são habilidades como pensamento crítico, flexibilidade para pensar e criatividade para resolver problemas, competências que são essenciais para qualquer área da vida.
Então, para a gente fechar, fica aqui essa provocação. E se o grande objetivo da educação não fosse mais só acertar a resposta, e sim entender de verdade? Já parou para imaginar as transformações que uma mudança de perspectiva como essa poderia trazer?